Encontre as derivadas parciais de segunda ordem. Vamos encontrar essas 4 derivadas parciais, considerando essa função de segundo, função de 2 variáveis. Vamos iniciar. Eu quero a derivada parcial de z em relação a x. Então, e nesse momento, x é a variável e qualquer outra letra é constante. Então, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Aqui, o 3 e o y ao quadrado são constantes, porque a variável é x. Então, eu vou derivar o x e vou manter 3y ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. 2 vezes 3, 6. 6x. E aí conserva y ao quadrado. E aí nós temos y elevado a 4. Não tenho, isso aqui é uma constante. A derivada da constante é 0. Para encontrar a derivada de segunda ordem de z em relação a x, vou ter que derivar a derivada de primeira ordem. A derivada de x ao cubo desce o 3 vezes 4, 12, fica x ao quadrado. A derivada de x é 1. 1 vezes 6, 6, e conserva y ao quadrado, porque ele é uma constante, eu estou derivando em x. Tá? Vou derivar, eu quero encontrar a segunda derivada de segunda ordem de y. Porém, eu primeiro tenho que calcular a derivada de primeira ordem. Nesse momento, a variável é y. Tá? Então, vamos lá. X elevado a 4, derivada em relação a y. Então, x elevado a 4, nesse momento, é uma constante, porque a variável é y. Então, a derivada de uma constante é 0. Aqui, como está multiplicando, aqui está a variável y ao quadrado, então eu vou derivar, vai dar 2y, 2 vezes 3, 6, fica menos 6, x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, e o y, mais a derivada de y à quarta, desce o 4, 4, e subtrai uma unidade do expoente, fica 3. Para encontrar a derivada de segunda ordem, eu vou derivar essa derivada de primeira ordem. Em relação a y, a derivada de y, 1. Aí multiplica o que está aqui na frente. 1 vezes menos 6, x ao quadrado. A derivada de y ao cubo em relação a y, desce o 3, 3 vezes 4, 12, fica y ao quadrado. Agora vamos fazer o cálculo dessa derivada mista aqui, segunda ordem. Então, primeiro eu vou derivar em relação a y. Tá? Quando eu derivar em relação a y, qualquer outra letra é constante. Então vamos lá. A derivada de z em relação a y, aqui x ao quadrado é uma constante, então essa derivada é 0. A derivada de y aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, y. A derivada de y elevado a 4, desce o 4, fica y ao cubo. 4y ao cubo. Tá? Eu vou, para calcular a derivada de segunda ordem, eu vou pegar essa derivada de y e vou derivar em x. Nesse momento, x é a variável e y é a constante. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, e esse 2 multiplica 6, fica menos 12x, e conserva o y. A derivada de 4y ao cubo em relação a x, não tem o x aqui, então isso aqui é uma constante, a derivada da constante é 0. Para calcular essa derivada de segunda ordem mista aqui, derivada parcialmente em x, depois parcialmente em y, eu vou primeiro derivar parcialmente em x. Nesse momento, a variável é x e o y é constante. A derivada de x elevado a 4, desce o 4, fica x ao cubo, 4x ao cubo, menos. Eu vou estar derivando isso em relação a x, então a derivada de x ao quadrado é 2x, 2 vezes 3, 6x,
e eu conservo y² porque está multiplicando. A derivada de y elevado a 4 é uma constante, porque eu estou derivando em relação a x, então a derivada da constante é zero. Como eu quero a derivada, já derivei em relação a x, agora quero a derivada parcial em relação a y, eu vou derivar essa derivada. Só que a variável agora é y. Então nós temos 4x ao cubo derivado em relação a y, isso aqui é uma constante, a derivada da constante é zero. A derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y, 2 vezes 6, 12, menos 12xy. Observe essa derivada mista, a derivada de z em relação a x e em relação a y, tem o mesmo valor dessa derivada mista. Derivar primeiro em x, depois em y. Não, quer dizer, o resultado da derivada mista é a mesma, não importando a ordem da derivação. Até a próxima.